Olá, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, bem-vindo ao Citalks. Nós estamos aqui trazendo os melhores profissionais de tecnologia do Brasil, não só do Brasil, mas quem sabe a gente não consegue ampliar isso, né? Estamos de olho. Estamos de olho. E tem novidades que vão aparecer por aí. Com certeza, a gente não para, né? Não, você não para de me provocar. Hoje estamos com um convidado aqui, conhecido de muita gente, um convidado muito querido, né? Atua na indústria da tecnologia da informação desde os anos 80, iniciou sua carreira no setor financeiro e expandiu sua experiência para a indústria química, consultoria e educação, especialista em gestão de TI, liderou projetos de integração de sistema e reestruturação de processos, atualmente é executivo de TI, e conselheiro consultivo focado em transformação digital e inovação, também integra ali o BR Angels e é vice-presidente de educação na Sucesso São Paulo. Bem-vindo, Antônio Carlos. Muito bem. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. Tá certo aqui? Tá tudo certo aí. Faltou algo, né? Olha o desespero já. Não, né? Antônio Carlos, mais uma vez, bem-vindo. E a gente quer ouvir a sua história. Então, voltando lá um pouquinho, onde você nasceu, certo? Sim. Nasceu, morou. Vamos lá. Primeiro, agradecer mais uma vez o convite, né? Eu acompanho vocês aí já há algum tempo e é muito bacana esse espaço que vocês dão para os colegas de tecnologia poderem contar um pouquinho da história. Sempre ajuda, sempre contribui. Vários casos que passaram por aqui, a gente se identifica também. Bom, eu sou nascido em Santos, aqui pertinho de São Paulo, né? No litoral. Eu acho que eu tive uma infância comum a qualquer criança da cidade de Santos, né? Assim, com 8 anos de idade, meus pais se mudaram para pertinho da praia. Então era jogar futebol na praia. Estudava num colégio público que não tinha nem quadra o colégio, porque tudo era feito na areia da praia. A aula de educação física era feita na areia da praia, né? Às vezes eu comento isso com as pessoas. Coisa boa, né? Acham engraçado. Falei, mas era a prática usual, né? Da época. Mais ou menos em que canal lá? Eu morei no Canal 5, exatamente na Avenida do Canal 5. Em Santos, as pessoas se fazem referência aos canais, né? Às vezes ela mora perto de algum canal, ela fala, eu moro no Canal 2, 3, 4 e tal. Eu, no caso, morava exatamente na Avenida do Canal 5. Maria gosta muito de ir para Santos. Né? Gosto. A cidade de a gente Santos ama aquele jardim que tem lá, né? Eu acho que é um diferencial da cidade. Lá, a dificuldade das pessoas é o calor, né? Especialmente nesses meses de verão, assim, é quente, né? Santos é bastante quente. Então tem muita gente que às vezes não se adapta. Mas também é um sonho de consumo de aposentados, né? Santos ficou registrado, né? Ficou uma marca registrada. Eu ainda tenho meus pais lá, irmã, primos, familiares, então eu ainda vou com bastante frequência, mas eu saí de lá jovem, saí para estudar, fazer faculdade aqui em São Paulo, com 17 anos, então, na época. E eu cheguei a morar depois, já com meus filhos já nascidos, eles eram bem pequenininhos, por uma série de situações aí a gente decidiu passar uma temporada lá, e foi uma temporada até longa, eu morei quase 10 anos de novo em Santos, mas sempre trabalhando em São Paulo, né? O nosso mercado de tecnologia em Santos é muito pequeno, até existe, mas é muito pequeno, muito restrito. Então eu continuei trabalhando em São Paulo, fazendo o sobe e desce da Serra. Sim. Mas já voltei a morar em São Paulo depois, quando meus filhos estavam entrando na adolescência. A gente optou por voltar a São Paulo, então já estou há muito tempo de volta aqui. Santista e Santista, né? E Santista de time também, né? Sim, aí faz mais sentido ainda agora, é natural, né? Na Sim. época de garoto não tem muito por que não ser. Com certeza. Né? E é uma cidade muito boa para se morar, para eu sou suspeita para falar. É muito bom praticar esporte, correr naquele calçadão lá. Eu acho que você teve, então, uma infância incrível, porque Santos é incrível. É gostoso, foi muito bom. E muita água de coco. Precisa. Quando você saiu de Santos para estudar, você já escolheu tecnologia? Já escolhi tecnologia, estamos falando aí do meio dos anos 80. Para ser preciso, em 85 eu venho estudar aqui no Mackenzie. Na época o curso chamava-se Processamento de Dados. Olha isso, de dados, né? Exatamente. Os mais jovens vão dar risada agora, né? Mas eu tinha, uns 2 anos antes, eu tinha entrado nesse tema, né? Que era um negócio extremamente pequeno, né? Assim, não era comum ainda, estava iniciando aquela história de computadores pessoais, né? O meu pai trabalhou praticamente a vida inteira na Cosipa,
que era a siderúrgica ali no Cubatão, e a Cosipa era uma empresa grande, então ela tinha uma área de tecnologia, né? Ela tinha. Então, quando eu comecei a comentar com ele que eu estava interessado nisso, ele me pôs em contato com alguns colegas dele dessa área. Então, eu fui visitar, bater papo, entender o que fazia uma pessoa, um profissional dessa área. Então, isso foi importante também para entender um pouco da dinâmica e como seria. Com quantos anos isso? Desculpa. 17 anos. 17 né? já. Tá. Aí eu vim para São Paulo, eu tinha 17, eu fiz 18 já cursando a faculdade, né? Muito garoto. E é isso, assim, era um outro momento, né, do setor, mas eu gosto eu falo para as pessoas assim, eu não tenho esse lado saudosista, não, mas eu acho que eu me considero assim, um cara privilegiado porque eu tive chance de ver a tecnologia evoluir de uma maneira que me faz entender muito melhor por que ela é hoje o que ela é, como ela funciona, né, do que alguém que entra agora só, que parte do princípio que as coisas já estão prontas lá, já existem. Sim. Então, assim, nesse sentido foi bem interessante. Bom, eu sou mais ou menos da mesma época, meu, né? Exatamente. Exatamente, né? E a gente, eu vou fazer até uma pergunta para você. Você imaginava que ia chegar no ponto em que a gente está hoje? Não. É só para o pessoal caracterizar se eu falar isso, que né? sim, ia estar mentindo, assim, Marcão. Eu também não. Eu acreditava, obviamente, eu gostava e acreditava que... Apostava, né? A gente apostava, que né? isso ia ser algo bacana de fazer, né? Eu, desde o início, eu gostava muito... Eu fui muito tocado pela questão do que a gente depois batizou de democratização da tecnologia, né? Porque quando a gente entra no mercado de trabalho, nessa época, você vai lembrar... Isso era algo muito restrito a poucas pessoas e poucas empresas, porque era muito caro. Então, não era um acesso tão simples. E quando a tecnologia começa a ficar mais acessível, é exatamente nessa época, final dos anos 80, surgimento dos computadores pessoais, a tecnologia começa a chegar para qualquer pessoa e para empresas de menor porte, né, inicialmente. Então, eu me encantei muito neste momento com essa possibilidade de falar, todo mundo pode ter acesso a isso. Pode ter esse privilégio, né? Mas eu falar que a gente ia chegar onde a gente chegou, não. Vocês não assistiam os Jetsons, né? Assistíamos, né? Mas era de criança mesmo. Então não dava, né? Roubou o humanoide, né? Roubou o humanoide, as videoconferências, né? Já tinha tudo isso lá. Exatamente. O telefone celular, né? Já tinha tudo isso. A gente assistia, inclusive o Astor, né? O cachorro. Então a gente lembra bem do desenho. Mas assim, não dava para imaginar, não dava, porque o que o Antônio Carlos está falando é verdade, era muito caro, muito caríssimo, né? E o Brasil ainda era um país que optou inicialmente por fazer o que a gente chama de reserva de mercado, ou seja, então precisaria ter indústria nacional produzindo computador. Só que a gente não tinha competência, conhecimento, então teve uma curva de aprendizado das empresas, vieram os computadores brasileiros, né? Tudo, mas assim, eram volumes muito pequenos para a necessidade que depois ainda viria a aparecer. A reserva né? altamente questionável, né? Porque ela privilegiou algumas companhias que já estavam aqui e não permitiu que outras tecnologias chegassem, né? A gente, por exemplo, a gente não teve um uso dos mini computadores, dos mid, né? Mid-size, lá que nos Estados Unidos já tinha teve uma onda enorme, né? Aqui o Brasil praticamente não teve, né? Foi uma presença mais tímida, né? Então, assim, a reserva era uma outra realidade política do país também, né? Sim. E aí, então, até você vir para São Paulo, realmente, para o Mackenzie, você ainda não tinha tido contato com o computador? Tinha, porque o que aconteceu? Quando eu me encantei por isso, por coincidência, coincidências tremendas. Tinha um rapaz, um amigo de escola, né, que ele era bem nascido, vamos dizer assim, né? E ele tinha um computador. Quando ele comentou isso, eu comentei, sabe assim, você comenta no intervalo ali, você fala, tô vendo isso, tô achando bacana isso e tal. Ele pega e fala assim, não, eu tenho um em casa. E eu achei que era mentira, óbvio, né? Como assim você tem um em casa? Ele falou, você quer? Vai lá em casa. E aí eu chego na casa dele e primeiro ele me tira uma calculadora programável. Você lembra daquelas calculadoras que tinham uma linha? Assim? Uma linha, sim. E ele começa a mexer ali e tinha BASIC na calculadora programável. E aí eu me frustrei, eu estava esperando um computador, né? E ele tira isso e ele começa a falar, não, tá vendo aqui, ó, eu faço programação em BASIC aqui.
Eu falei, mas esse é o seu computador? Ele falou, não, eu estou brincando com você, eu tenho um computador. E aí ele tira do armário um TRS-80. Você lembra desse TRS-80? Sim. Um negócio que era fantástico, um negócio assim, porque ele realmente tinha condição, tinha capacidade. Os pais tinham trazido de fora do Brasil. Já era um equipamento que depois no Brasil foi copiado por Prológica, que era integrado, a telinha, o teclado, tudo num gabinete único, né? Ele tinha um negócio desse aí. Pequeno, né? Pequeno, né? Eu acho que ele era pequeno. Né? Ele era portátil, vamos dizer assim. Pesava, sei lá, uns 15 quilos, mas ele era portátil, né? E, bom, eu saí da casa dele com um livro debaixo do braço de Basic. Olha que coisa maluca, né? Porque ele começou a falar, eu falei, não, vai estudar isso e tal. E eu ali já peguei. Aí eu fui fazer curso de COBOL na época, fazia curso de COBOL, curso de Basic. Lá em Santos mesmo. Lá em Santos mesmo, assim, com até conhecidos que o meu pai tinha da empresa, que também davam aula. Eu fui fazer para ver se realmente eu gostava. Eu gostei desse negócio, desse movimento. E aí, ainda antes de entrar na faculdade, eu ganhei de presente um TK-85. TK-85. Grande TK-85. Que, por sinal, eu tenho guardado até hoje. Tem hoje. Quem sabe eu não mostro para netos, né? Não, mas tira uma foto disso, que é para depois a gente colocar no... Tiro, faço questão. Que é legal para o pessoal ver hoje. O que era um computador. Exatamente. Então, ali eu mexi bastante, né? Foi a introdução, vamos dizer assim. Então, quando eu entrei na faculdade, é até curioso isso, porque estava tendo um certo... Estava ali no movimento de crescimento do assunto. E era curioso porque eu não me lembro de cabeça, mas devia ter 70 alunos que entraram junto comigo, talvez metade não sabiam nem o que era o assunto. Processamento de dados, o computador, não sabia nada. Entrou porque era meio assim, vamos no embalo, sabe? Assim, isso vai ser o futuro. Alguém falou que vai ser o futuro, né? Saiu no Fantástico, sei lá, qualquer coisa parecida com isso. E tinham alguns que já estavam mais ou menos parecidos comigo, né? Que já mexiam, já eram mais curiosos, alguns tinham em casa. Eu lembro que se tinha um único aluno, né, um amigo meu, que era filho de alguém que trabalhava com isso. Só tinha um pai, nessa época, um pai que era profissional da área. E uma outra coisa que é interessante nessa época, né? Que eu acho que hoje em dia até se inverteu, quantas mulheres tinham na sua sala de aula? Poucas. Na minha tinha 2. Não tinha mais, na minha tinha mais, mas assim, muitas, talvez, sem saber direito se era isso que elas iam querer cursar na vida, ter isso como profissão de vida, entendeu? Muitas passaram por ali e depois acabaram optando por outros caminhos, né? Bom, eu posso falar até de uma situação muito pessoal, né? Eu conheci minha esposa na faculdade e ela é um exemplo disso. Ela entrou, fez o curso, no meio do curso ela falou assim, não é isso que eu quero, né? Mas ela decidiu concluir, a gente conversou bastante na época, e ela concluiu o curso e depois ela fez design de interiores e virou uma profissional da área. Mas assim como ela, muitos conhecidos meus, mulheres e homens. Homens também. Sim, não tinham informação completa e talvez quisessem fazer alguma coisa diferente para sair do clássico, advogado, engenheiro, né, médico, enfim, aquelas profissões convencionais. E se falava muito nessa época que ia ser a profissão do futuro, coisas desse tipo, já se falava muito. Né? Mas a gente não tinha onde ver, onde estudar, onde ter informação também. Não. Era muito pouco, pessoal, né? Não é fácil que nem hoje não. Você vai lá no Google, digita alguma coisa, vai no chat GPT, pergunta alguma coisa. Mas, Marcão, né? Sabe que eu comento isso com algumas pessoas, que um outro privilégio, porque assim, esse momento era um momento em que eu posso dizer que talvez tivesse pouca ciência no que a gente fazia. Eram bastante coisas empíricas ou determinadas por fabricantes. Sim. Eu acho que eu posso falar aqui, não tem problema nenhum, mas assim, o que a IBM mandava, a gente fazia. Sim, é isso porque mesmo. O manual da IBM era o nosso livro. Né? Eu comecei a estudar na FASP, depois mudei de universidade, os professores eram da IBM. Então, o que tinha era o conceito que vinha de lá. Então, as gerações que depois de 10, 15 anos e foram entrando no mercado, eu acho que elas tiveram o benefício que a ciência começou a ser escrita de verdade. A ciência da computação começou a ser, de fato, uma ciência. Sim. Começou a ter história, começou a ter, né, ali uma sustentação teórica. E aí a preparação desse pessoal foi muito maior, foi muito melhor do que a nossa. Sim. Você entendeu? Então, assim, eu acho que... Mas isso, de certa maneira, eu gosto de usar a meu favor, como assim, poxa, eu observei esse movimento, eu consigo perceber a diferença.
Sim, entendeu? Eu falo que a gente até estava comentando na gravação anterior, né? A gente viu todo esse crescimento, né? Que foi exponencial, né? Desde que os computadores começaram a se multiplicar nas mesas do trabalho, se multiplicar em casa, ainda antes de virar o celular, né? Que é um computador muito mais potente do que a gente usava lá. Né? Não dá nem para comparar, né? E ver a chegada de internet, né? Do e-commerce depois, a utilização da internet para outros fins, como educação, comércio, as empresas. Né? Então a gente teve essa possibilidade de ver tudo isso acontecer. Né? Isso eu acho muito bacana. Quando foi sua primeira experiência profissional? Bom, eu ainda na faculdade eu entrei como estagiário numa seguradora, né? Já no segundo ano da faculdade, né? Pelo CIE, né? O famoso CIE e tal. Entrei como estagiário numa companhia de seguros, chamava-se Argus, companhia de seguros, que pertencia ao Citibank e à Chubb. Ela hoje não existe mais com esse nome, a Chubb ainda permanece como uma das maiores do mundo, né? E lá depois eu acabei me tornando funcionário e fiquei. Mas eu tive ainda, antes de ser estagiário, eu tive uma experiência interessante. Eu dei aula numa escola, né? Eu acho engraçado, foi algo informal, obviamente, né? Mas eu fui professor de Basic, porque uma escola aqui de São Paulo, o dono da escola viu que esse movimento estava crescendo e quis oferecer curso de Basic para as crianças da escola, né? Crianças, jovens e até para os professores. E ele conhecia um amigo meu, ele era amigo de um amigo meu, na época, e falou assim, traz os teus amigos da faculdade, aí monta um timinho da faculdade e vocês vão dar aula para todo mundo aqui. E eu fui nessa, a gente montou os manuais lá, as apostilas, né? Aula de Basic. Desde crianças pequenas, assim, eu dava para crianças de 8, 9 anos, imagina. Até todos os professores. Foi um visionário o dono da escola, né? Da escola foi. Visionário. E ele, assim, ele fez os professores todos aprenderem e ofereceu como um curso extra para os alunos. Então, assim, profissionalmente no sentido de ganhar dinheiro foi a minha primeira experiência, né? Agora, profissionalmente, de maneira assim, estruturada, com carteira de trabalho, tudo foi na Argus. E já na área de tecnologia ou não? Estagiário já? Na tecnologia. Na área de tecnologia. Eu usava mainframe, estava começando a ter a chegada dos computadores pessoais. Eu entro na época exatamente nesse momento. Assim, a companhia estava comprando os primeiros computadores pessoais para instalar em algumas áreas. Anos 90? É isso? Final dos anos 80. Final dos 80. Final dos 80. 88, 89. Ali, 80. Não, eu entrei em 86 como estagiário. 86 como estagiário. Acho que final de 86 como estagiário, exatamente. Aí eu faço lá já em 87, já tal, em 88. Eu saí de lá em 90, se eu não me engano, alguma coisa assim, trabalhei alguns anos. Mas é interessante porque é bem esse momento de trazer. Eu lembro, por exemplo, que eu era estagiário de tecnologia dentro da área financeira. E a área financeira, óbvio, foi a primeira área que recebeu o primeiro computador pessoal, o primeiro PC. Né? Você lembra que marca era ou não? Não vou lembrar. Não vou lembrar. Mas o que eu lembro é que a gente, antes disso, a área financeira, que já tinha um certo pioneirismo, ela tinha um Apple II. Lembra do Apple II? Sim. E o gerente da área financeira, esse cara era um cara diferente. Ele já tinha uma visão impressionante, porque ele tinha construído usando VisiCalc. Aí, para quem não sabe, depois você bota aqui um box aqui. Planilha. O avô do Excel, né? Ele tinha criado uma espécie de sistema de simulação do orçamento, planejamento orçamentário, usando planilhas de VisiCalc. E aí eu entro para ajudar ali, e aí chega o primeiro PC e ele fala, agora nós vamos fazer isso dentro do Lotus 123. Lotus 123. E aí a gente compra o Lotus 123, e aí ele pede para eu estudar feito um maluco, eu mergulho naquilo, a gente constrói, aí sim, um pequeno sistema, porque tinha macros, tinha menus, porque era para outras pessoas usarem, né? O VisiCalc ainda era operado por alguém que dominava, né? Era o modelo da época, centralizado. Sim. Mas eu trabalhei também com mainframe, né? Nessa época eu trabalhei com mainframe, IBM, obviamente. Quando eu comento algumas passagens, você falou agora de computadores, né?
Nessa época era caro. Então, assim, como é que funcionava? Existia um pool de terminais. Não tinha um terminal por mesa para acessar. Então, a gente tinha que escrever o que você ia fazer no papel. E só sentar na frente de um terminal quando você já tivesse as coisas prontas para poder digitar no terminal o seu programa. Sim. Porque era muito caro. Então, você ocupava aquele tempo, você terminava de colocar o programa, digitar o programa, ia para rodar alguma coisa assim, você liberava o terminal para outro desenvolvedor, que na época não chamava desenvolvedor, era programador. Era programador. Né? Para outro programador vir e ocupar aquele terminal. Sim. Esse era o nosso modelo. Sim. E com os PCs foram a mesma coisa. Eu te perguntei, né? Porque o primeiro micro mesmo que ficou ali, que era, vamos dizer assim, entre aspas, só meu, né? Vamos dizer assim, só eu operava, era um Microtech. Microtech, usei muito Microtech. Mas o meu primeiro contato foi numa farmacêutica, na Squibb, hoje Bristol Myers Squibb, e era o que você falou, a gente tinha um computador, eu vou talvez exagerar um pouco, porque talvez tinha um pouco mais, a empresa americana, tinha muitos colaboradores no Brasil, uma empresa com grande representatividade na época aqui, mas era quase um computador por andar. Só que pouca gente usava, né? Porque eu estava comentando outro dia, eu tive curso, o workshop, vamos dizer assim, né? Porque nem não se chamava assim, mas o pessoal da própria tecnologia que cuidava do mainframe, né? Deu para as áreas de negócio. Meu primeiro trabalho foi na área de vendas e marketing da indústria farma. E aí a gente aprendeu o DBase 3 Plus, que já era o Plus, DBase 3 Plus, aprendeu o Lotus 123, tinha lá um processador de texto, eu não lembro se era WordStar ou alguma coisa assim, né? E com isso, né? Só que ninguém queria chegar perto daquele negócio, né? E aí eu aproveitei a oportunidade, como você falou, eu falei assim, tem um negócio que ninguém quer mexer, eu quero mexer com o computador. Comecei a pegar os manuais que tinham, fui buscar livros na Livraria Cultura, já tinha, famosa, né? Muito lá dava para encontrar tudo, né? Os materiais tudo em inglês na época, com inglês muito ralo que eu tinha, né? Comecei a ler aquele negócio e comecei a montar as coisas. E foi aí, pelo menos para mim, foi um start assim de aparecer dentro da companhia. Porque com 21 anos virei coordenador. Olha aí. Justamente porque entreguei trabalhos ali que o pessoal pedia antes para o CPD, demorava um tempão, porque era processamento caro, né? E naquela época, assim, entregar uma coisa tipo em uma semana era fantástico. Vantagem, né? Então, você me fez lembrar agora, por exemplo, essa história que eu contei da simulação que a gente construiu no Lotus 123, foi fantástico, porque o diretor financeiro, quando ele queria fazer uma simulação do tipo, não, e se a gente aumentar em 10% só essa parte aqui, levava dias para calcular tudo isso daí. E aí, quando a gente construiu no Lotus 123, levava horas. Poucas, 2 horas, alguma coisa assim. Ele vibrava com aquilo. Então, ele saía da sala e chamava o gerente lá. Todo mundo olhando aquilo lá. Ele falou assim, não, agora faz o seguinte, tenta fazer isso, isso e isso. E aí o gerente me chamava e falava, pau na máquina, põe para rodar. Punha para rodar e voltava, cara, sensacional. Porque a gente pode tomar decisão mais rápido. Então, assim, é bacana você entender esse movimento, você consegue comparar, né? E aí você vê exatamente a ajuda, a alavanca da tecnologia para o negócio. Isso que ainda estava no XT ainda. E qual foi a sua próxima experiência aí depois desse estágio? Eu trabalhei em banco, eu tive uma passagem num banco americano, chamava-se Norken, que era um banco de investimento. Também foi muito importante, assim, um banco que tinha algumas questões culturais muito à frente do tempo deles. Hoje eu lembro, no outro dia eu estava conversando com um colega contemporâneo também, que trabalhou comigo lá, e a gente estava lembrando que o banco naquela época, que era início dos anos 90, fazia um plano de desastre. Plano de desastre. A gente tem diversas companhias grandes que hoje não tem. Na época a gente tinha isso lá. E assim, é um negócio que você fala assim, o banco operava um dia do ano, operava completamente como se a unidade de São Paulo não existisse. A gente tinha esse plano escrito, montado e executado. Então, assim, você vê que a cabeça da gestão faz diferença. Né? Era um lugar realmente diferente. Né? Então, eu tive essa passagem lá, experiência lá. Eu trabalhei no Banco Multiplique, que era um outro banco também, que teve sua importância no Brasil. Né? Depois ele foi vendido para o Lloyds Bank, que já era dono de uma parte do banco, ele comprou a outra parte, de sócios brasileiros.
E depois eu trabalhei na Credicar, né? Talvez a minha experiência mais marcante no setor financeiro eu trabalhei 10 anos na Credicar. Na época, a Credicar depois faz um spin-off, cria a Orbital, que era uma empresa do mesmo grupo, né? Na época, Unibanco, Itaú e Citibank. Cria uma empresa para fazer o back-office. Então, toda a parte de tecnologia, de operações, o embossing do cartão, a impressão das faturas. Nessa época a gente usava impressão, as faturas eram impressas. Nós éramos um dos maiores clientes dos Correios do Brasil. Quando eu falo isso para as pessoas, como é? A gente tinha uma fábrica de impressão. Chegava bobina de papel. Bobina. E saía milhares de faturas impressas ali já com o carimbo do correio feito dentro de casa, né, para poder, numa época de inflação que a gente pegou, onde cada dia contava muito, né, então assim a velocidade. Então a experiência de viver nesse mundo para mim foi muito importante. Eu costumo dizer que foi a minha escola de tecnologia pura, foi lá. Eu trabalhava na área de infraestrutura, porque assim você é exposto a volumes altíssimos, níveis altíssimos de criticidade. Em contrapartida, óbvio, há investimento, né? No setor financeiro como um todo existe a contraparte, então você também tem acesso ao que existe de melhor em termos de tecnologia, porque o nível de exigência é compatível. Entendeu? Então, eu assim, não, acho que não é difícil dizer que profissionais que passam por esse setor acabam tendo uma casca, né? Sim, e é interessante, né? Porque isso já vem de muito tempo, né? Que os bancos brasileiros, por exemplo, são referência para mundial, né, Marcos? Muitos países. Mundial, né? referência mundial. Né? Então, nesse meio tempo, você já trabalhou em 2 segmentos, que é seguros. Né? Não, seguro não é financeiro, muita gente mistura, né? Seguro é uma parte do sistema financeiro, né? O sistema financeiro é muito mais do que isso, né? Você já teve essas 2 experiências, ainda não como gestor. Não, eu viro gestor ainda no Banco Norte. Eu também, como você comentou, eu também virei gestor muito cedo. Eu, sei lá, características pessoais, acabei virando gestor muito cedo, ainda no Banco Norte, eu já comecei a tomar conta do time que fazia o suporte ao usuário final, né? Depois ganhou os nomes bonitos aí, Service Desk, sei lá, coisa assim, Help Desk, sabe? Mas na época não, a gente era o time do suporte. Né? Os meninos do computador, não é isso? Então, a gente já foi isso no passado. Então eu virei gestor realmente cedo, jovem ainda. Então depois eu vou para a Credicar já gestor e tenho crescimento na Credicar, aí, já na Credicar nos últimos anos, já como executivo, inclusive. Foram 10 anos. Então, é uma experiência bem rica. E em termos de tecnologia, nessa época, o que tinha lá, para o pessoal ter uma ideia? Na época da Credicar Orbital, a gente tinha... Fala um nome, a gente tinha. Né? A gente usava, obviamente, mainframe, então tinha muita coisa em mainframe, mas a gente usava também muita solução em tecnologia RISC. Lembra da tecnologia RISC? Então, a gente tinha muita coisa em tecnologia RISC. Por exemplo, o processo de captura, na época, já era feito usando tecnologia RISC. E as tecnologia... o Intel, né? Vamos dizer assim, a gente Rede Novel na época, né? Windows. Então a gente tinha muita tecnologia, inclusive isso era um issue, porque tinham várias situações que o processo ele passava por todos esses ambientes e ele tinha que se falar. Imagina a parte de segurança para isso tudo, exato, né? Segurança, por exemplo, fazer gestão de identidades, que você tinha que estar presente, você tinha IDs em todos esses ambientes para poder o processo fluir. Então, ali também tinha um nível de exigência forte de integração entre tecnologias. No momento que muita coisa não existia, você tinha que construir, né? Sim. Você chegou a pegar, eu sei que não foi, pelo que eu entendi, você não trabalhou no Unibanco, mas você chegou a pegar o banco 30 horas, não? Você chegou a abrir conta no banco para ver com curiosidade como funcionava? Não cheguei a ter essa proximidade. Eu tive proximidade com algumas pessoas do Unibanco na época até, né? O Unibanco era um dos sócios da Credicar, mas a gente não tinha tanta proximidade. A gestão da empresa era do Citibank. Embora Itaú e Unibanco também fossem sócios, a gestão era do Citibank. Entendi. Eu coloquei aqui, porque para quem não sabe, olha eu derrubando as coisas aqui falando com a mão. Né? Quando o Unibanco lançou o Banco 30 Horas, você instalava um aplicativo, então foi um dos primeiros, não sei se teve um antecessor, mas eu não me recordo agora. Você instalava e era a primeira coisa que você começou a usar realmente como usuário do banco à distância.
Então, achei aquilo maravilhoso. Era né? sensacional. Eu sempre fui um cara que gostava das coisas que estavam lançando, né? Então, assim, foi sensacional, né? Começar a ver o extrato por mim mesmo, não precisar me deslocar até na agência para ver. Nossa, que sensacional, né? Usar essa tecnologia. A gente instalou muito acesso a banco nas áreas de negócio, né? Quando começou a ter a popularização disso no início dos anos 90 e tudo, a gente instalava isso nos equipamentos das áreas de negócio para acessar. Então, tinha muito, todos os bancos, né, começaram a ter. Depois disso, você foi para a indústria química? Isso, aí quando eu saio desse mundo do cartão, eu vou para a indústria química e aí é um grande choque. É um grande choque, porque eu saio de um lugar onde tecnologia era a absoluta protagonista. Diferencial, né? O presidente falava de tecnologia, o RH era de tecnologia, o financeiro era de tecnologia, todo mundo era de tecnologia. E eu vou para um ambiente onde a tecnologia era assim, os caminhões precisam sair da planta, as notas fiscais precisam estar ali, não pode pisar na bola. E o meu celular tem que funcionar. Né? Suporte. Quase que suporte ao negócio. Mas sabe, Marcão, assim, que foi muito rico para mim profissionalmente, porque me exigiu mudar muito do vocabulário. Sim. Me exigiu mudar muito da forma de pensar em como colocar a tecnologia dentro do contexto do negócio. Porque assim, eu vinha de um mundo onde eu falava meia frase e já estava aprovado o projeto, entendeu? E lá não, precisei elaborar de maneira diferente, precisei encontrar outros mecanismos de demonstrar a importância disso. Né? Eu dou um exemplo para as pessoas entenderem. Na indústria química, fui trabalhar na Oxiteno, na época era uma empresa que pertencia ao grupo Ultra, hoje já não pertence mais, e ela era uma empresa brasileira, porém multinacional. Né? Ela tinha operações fora do Brasil, fábricas, escritórios comerciais fora do Brasil. Então a gente tinha algumas necessidades que para mim também era novidade. Né? Mas o exemplo que eu dou é assim, a gente tinha, por exemplo, usava o ERP da Oracle na época, o e-Business Suite, ainda antes da nuvem. Né? E estava defasado, estava atrasado, né? Não era a última versão, já estava há alguns anos. E o meu antecessor, com quem eu tive contato antes de sair e tudo, ele falou, olha, eu não consegui justificar aprovar, o upgrade. E quando você bate o olho na forma como a gente justificava, né, uma forma bem tecnologia, você fala assim, não vai conseguir aprovar nunca, né? Porque você não vai conseguir arranjar dinheiro para não entregar nada para o negócio, né? Ficar, sei lá, 6 meses, 9 meses sem entregar uma feature nova e assim, o negócio não vai entender. Né? E aqueles argumentos frágeis e frouxos do tipo, não, mas não pode dar problema, nós vamos ficar sem suporte, não colava, né? Então a gente começou a buscar outras maneiras, e aí eu com o time falando, não, a gente tem que buscar outras maneiras, vamos achar alguma solução que o negócio está precisando, e que o upgrade vai se tornar não um projeto, mas sim uma etapa de um projeto de negócio. E assim a gente fez. A gente encontrou lá uma necessidade de supply chain. Né? O responsável por supply chain ficou encantado com essa possibilidade e encabeçou ele. O cara de negócio falou, não, eu quero isso. Falou, beleza. Para fazer isso, o projeto tem mais ou menos isso. Tem uma primeira fase que eu vou fazer o upgrade da base. Né? Legal. Depois a gente bota por cima aqui o módulo do supply chain. Pô, tá aprovado. Então, assim, esse é o convite que eu faço para os colegas. Né? Assim, esse olhar talvez menos... quadradinho que nós da área de tecnologia acabamos tendo, né? Assim, precisa... não trocar só por trocar, né? Exato, precisa buscar outras maneiras de coisa. Então foram 5 anos que eu passei lá como CIO da Oxiteno e para mim muito, muito interessante. A gente fez internacionalização, a gente levou o nosso sistema para fora do Brasil, então também foi bom. Mas com um linguajar totalmente diferente também, né? Porque você falando de supply chain, né? Vai falar de PCP, ali isso. São linguagens que você não tinha até então também. Não, tem que aprender. Tem que andar, né? Tem uma passagem que eu gosto de falar, Marcão, que acontecia lá. Eu naquele processo de onboarding, quando a gente chega na empresa, né? Conhecer, falar com as áreas, tudo. Eu lembro que eu fui... Uma das pessoas da área comercial se queixou bastante quando eu fui fazer o bate-papo com ele. Ele falou assim, olha, é muito difícil porque a informação do sistema nunca bate. Eu falei, qual é a informação que nunca bate? A informação do estoque. E aí o meu time de vendas, ele precisa ligar na fábrica para ter certeza da quantidade de estoque.
porque senão ele tem medo de vender errado. Eu falei, pô, é inaceitável, né? A gente tem um sistema de primeira linha, né? Eu vou tentar entender isso. Aí você vai e puxa o novelo. Aí quando você puxa o novelo, o que volta? Não, é porque a atualização do sistema não é feita num timing correto. Então, é produzido, né? O produto é feito, fica no estoque, mas a pessoa leva, às vezes, 2 semanas para cadastrar no sistema que foi produzido aquele. Não tem mágica, né? A gente não tinha sensores, não tinha outras tecnologias de automatização para garantir que o processo todo fluísse e já movimentasse o estoque automaticamente. Falei, então temos que ouvir todos os lados da história, né? Tá bom. Aí um dia eu andando pela fábrica, ainda nesse processo de onboarding, eu lembrei, e eu falei assim, pô, eu queria ver aquele produto lá, como é que é o processo e tal, né? Então, vamos lá, eu te levo lá na planta. Então tá bom. Então, Camaçari, né? 50 graus na cabeça, né? Foi lá para a Bahia. Era a nossa maior planta ficava em Camaçari. E aí eu tô chegando perto da planta assim, tinha uma cabininha assim, tipo um banheiro químico, sabe assim? Uma cabininha assim no meio do pátio onde estava estocado o produto. Eu falei, o que é aquilo? Não, ali é que está o Oracle, foi a frase que eu ouvi. Ali é que está o Oracle. O coração bateu muito mais acelerado nesse momento. Caramba, na verdade ali dentro ficava um computador acessando o sistema, mas no linguajar do pessoal da operação era o Oracle, né? O sistema ficava ali naquela cabine. E aí qual que era a orientação que existia? O operador da empilhadeira, que usava EPI, que tinha que usar luva, protetor auricular, capacete, óculos, tá? Imagina, né? No 50 graus de Salvador, né? Ele operava a empilhadeira e ele tinha que depois descer da empilhadeira e ir lá com um computador comum, com um mousezinho lá e clicar para mostrar que tinha movimentado tanto. Eu falei assim, gente, não dá, né? Você não espera que o cara faça isso, porque ele não vai ser produtivo. Então ele vai realmente acumular. Quanto que ele vai acumular, a gente pode discutir. Qual que é o timing, né? Assim, precisa ser em tempo real? Não precisa ser em tempo real, mas de repente uma vez por dia, numa troca de turno, alguém ter essa responsabilidade, enfim, pensar diferente, propor para as áreas envolvidas, explicar por que era ruim para o pessoal da área comercial, mas assim, era interessante porque cada um via só sob o seu próprio ângulo. Né? O sistema não me dá a informação correta, aí o pessoal do sistema dizia, você é que não digita a informação no sistema, o outro falava assim, mas eu não digito porque você não me dá a condição de digitar, me dá um computador e eu tenho que ficar tirando a luva para poder operar. Enfim, cada um olhava só para o seu ângulo. Né? Aí quando você senta todo mundo junto e fala assim, vamos olhar o problema inteiro e não sob uma ótica de alguém. Né? Sim. Aí saem coisas bem mais simples de resolver, né? Às vezes não precisa nem de tecnologia, né? No caso, mas foi só um combinado. Essa visita a campo ela é muito importante. Fundamental. Né? Fundamental, né? Em todos os setores, em todos os negócios, né? Eu sempre falo a mesma coisa, né? Assim, quer trabalhar com tecnologia? Se você acha que você vai ficar atrás do teclado, você está errado. Desculpa, você está errado. Sai e vai ver aonde que a tecnologia está mexendo o ponteiro do seu negócio. Entendeu? Senão, isso vale para qualquer business. E também aí está a outra lição, né? Na hora de escolher tecnologia, não escolha por escolher, né? Escolha algo que realmente gere valor ali para o negócio, né? Acho que aí a gente vai entrar num campo complicado que é assim, a gente é muito jovem na época que a gente tem que escolher qual é a profissão que a gente vai ter para o resto da vida, né? Graças a Deus eu vejo que isso mudou ao longo do tempo. As novas gerações, acho que elas têm talvez menos pressão do que as nossas, na nossa época. Né? E hoje assim, é muito mais comum as pessoas mudarem. Né? As estatísticas mostram que as gerações mais jovens vão ter várias carreiras ao longo da vida, algo que na nossa época era raro, impensado. Pensava, começou e vai morrer. Bom, na nossa época, já mudar de empresa já não era algo assim tão positivo, né? Sim. Pela minha mãe, eu trabalharia no Banco do Brasil, na Petrobras, a vida inteira, né? Assim, esse era o grande ideal, na verdade, né? Esse era o grande ideal. Então, assim, graças a Deus isso tem mudado. E aí hoje eu sinto que as gerações mais jovens têm menos essa pressão de acertar de primeira aos 17 anos qual carreira vai ter. Experimenta, tenta para cá, tenta ali, muda se for o caso, e não há demérito nenhum. Ao contrário, tem se tornado até um fator positivo na hora que a pessoa se apresenta e se coloca e fala, não, eu fiz isso, eu testei aquilo, eu já tive várias experiências, enriqueci, né, a minha vivência com várias experiências. Né?
Depois dessa experiência na química, aí você foi para consultoria? Exatamente. Aí foi uma história também interessante, porque eu tinha vontade de sentar do outro lado da mesa, atuar do lado do fornecedor, que eu nunca tinha tido essa experiência. Não necessariamente empreender, porque eu nunca achei que eu tivesse essa competência. Mas eu dizia o seguinte, eu queria ver uma decisão minha, mexer o ponteirinho do negócio ali na hora. Porque a gente, como tecnologia, a gente sabe que a gente afeta o negócio, mas afeta com um delay, né? É difícil você criar uma relação de causa e efeito assim que você perceba, não, ó, tá vendo? Eu tomei essa decisão hoje, olha como já mudou o negócio. Não é tão simples. Então eu queria ter essa experiência. E eu dividia isso com algumas pessoas. Né? Poxa, um dia eu vou ter essa experiência e tal. Uma dessas pessoas era o antigo presidente da Orbital, com quem eu tive um bom relacionamento, tenho até hoje. E aí ele me liga, ele havia sido convidado para fazer parte de um conselho, na época de uma empresa, prestadora de serviço, que estava passando por uma transformação e nessa transformação queria trazer gente diferente para o quadro de executivos. Né? Não o clássico vendedor, né? Continuaria tendo, obviamente, mas ele queria trazer outras experiências e uma das experiências era gente que era cliente, para trazer a voz do cliente para dentro da empresa, para trazer esse olhar e entender e tal. Então foi uma experiência bem interessante. Eu fiquei 4 anos do outro lado da mesa, em 2 empresas. Assim, oficialmente falando, eu era responsável pelo delivery. Então eu tinha uma torre, e tinha um PNL, então assim, uma decisão errada minha mexia no meu bolso. Sim. Não era nem no bolso da empresa, era no meu bolso, né? Então assim, então valeu muito, muito, aprendi muita coisa ali. E era interessante porque assim, supostamente era para ser delivery, mas na prática eu tinha uma agenda muito comercial. Acabava tendo uma agenda muito comercial. Do outro lado da mesa, todo mundo, até a pessoa que faz o cafezinho na sala de reunião, fala, tem papel comercial aqui, rapaz. Se você está aqui para ajudar aqui, você também vai vender. A sua imagem está vendendo o tempo inteiro. E eu recomendo, já recomendei e continuo recomendando para muitos colegas de TI passar por essa experiência. Faz você ter um olhar... O que acontece? Assim, a gente, às vezes, talvez a gente tenha sido trabalhado, aculturado, a ter um olhar muito binário para as coisas. Ou é 0 ou é 1, ou não está funcionando, ou funciona 100% ou não está funcionando. E quando você está pertíssimo do business, você descobre que 90% funcionando agora é muito melhor do que a promessa de ter 100 semana que vem. E grande parte dos profissionais de TI acham que não. E perdem uma oportunidade. Então, você chega no 90 e fala para o cliente assim, não está pronto. Não é verdade. Para o cliente, aqueles 90 já está muito pronto. Ele já tem uma oportunidade de fazer dinheiro ali, mesmo sabendo que falta os 10%. Ele topa. E ele topa. É que as pessoas não vão lá falar com ele. Entendeu? Eu tive essa experiência, eu fiz essa bobagem, e então eu passo isso para quem trabalha comigo já há muito tempo. Isso. Mas o que você está falando é tão relevante, principalmente se já era relevante lá atrás, hoje então ele é diferencial. Porque se você ficar esperando uma solução ficar 100% aderente ao que você quer, o seu concorrente já passou na frente. Já foi. Ou a solução que você está colocando já vai ficar ultrapassada, porque se você demorar um projeto hoje, não dá mais para fazer projeto em 1 ano, como era antigamente. Aí você fala, o projeto começa agora, vou fazer go live daqui a 1 ano. Não tem como. Não tem como. Você tem que ir entregando pedaços e fazendo melhoria contínua o tempo todo, né? Exatamente, exatamente. Eu tive... Isso que você falou aconteceu com a gente e o cliente, a gente está falando que não estava pronto, né, para o cliente falou assim, mas o que não está pronto? E a gente falou a parte que não estaria pronta, eu falei, não, então tá pronto, está pronto. E ele usou essa expressão, ele falou assim, você acha que falou o nome da empresa, não vou falar aqui, que era o concorrente dele, do outro lado da rua, você acha que ele tem tudo pronto, tudo bonitinho também? Tá cheio de furo ele também, só que ele não fala, e eu também não vou falar. É simples assim. E a hora que eu tiver um tempo eu faço o resto, né? Exato, a gente vai continuar fazendo o tempo todo, vai evoluindo. Porque como as coisas mudam tão rapidamente hoje em dia, então não faz necessidade de ficar guardando, não. E como que você chegou aí no setor de educação? Educação, exatamente, foi interessante. Eu recebi um convite de uma pessoa para quem eu tinha feito uma venda.
né? Olha só o processo, né? Quando você estabelece uma boa relação nesse negócio que eu falo, que você não é um mero vendedor, mas que você entendeu a necessidade, que você estabelece uma boa relação de confiança com o seu cliente, a relação fica independente dos sobrenomes das empresas e tudo. Sim. E eu fui trabalhar no grupo Laureate, que é um grupo americano de educação superior, a convite da CIO, que eu havia conhecido alguns anos antes, havia vendido um serviço para ela, né? E ela também estava fazendo um processo de reestruturação e precisava de profissionais com um determinado perfil, que ela julgou que o meu perfil encaixaria, e eu fui parar então na Laureate. E foram 10 anos de educação. Aí um negócio diferente por conta daquela palavrinha que às vezes está meio desgastada, mas que eu vi realmente fazer diferença, que é o tal do propósito, né? Então, no setor de educação, e outros setores também têm isso, mas no setor de educação, você vê isso acontecer mesmo, né? Especialmente num país como o nosso. Quando a gente sai da bolha, né? Sim. E a Laureate e depois a Anima, onde eu estava até o mês passado, que comprou as operações brasileiras da Laureate, ela tem presença brasileira, né? Então está presente em vários lugares do Brasil. Então você tem a oportunidade de entender a dinâmica da sociedade como um todo, não um extrato apenas. Então, assim, ainda tem coisas que nos surpreendem, né? Você ainda tem aí um contingente muito elevado, por exemplo, de primeira geração fazendo curso superior. Eu não tenho um número assim mais recente, mas até pouco tempo atrás a gente estava falando de mais ou menos metade dos nossos alunos era a primeira geração a fazer curso superior. Anos 2020, né? Anos 2020. Sim. Então, assim, é forte isso. É bastante forte, né? Então, essa parte do propósito na educação e você ter certeza que o que você está entregando vai fazer diferença na vida de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, do país, isso toca. Sim. Não sei se a gente está ficando mais velho e se emociona mais fácil. A gente começa a se importar mais, né, na verdade. Né? Mas isso realmente, isso mexe. Mexe. Mas você sabe que você falando de propósito, né, eu não pensei assim quando eu fui para a indústria farmacêutica. Eu quis trabalhar na indústria farmacêutica porque meu pai tinha trabalhado, como a gente conversou um pouco antes. Né? Interessante. Mas chegou um determinado momento ali da carreira, que eu já estava vivendo há bastante tempo lá, e eu falei assim, poxa, eu não trabalho numa empresa que vende remédio. Eu trabalho numa empresa que ajuda as pessoas a terem uma melhor saúde. Perfeito. Aí você começa a entender melhor, né? Aí você fala assim, eu não aceitaria talvez trabalhar em alguns outros setores, que não vou citar para não... acho que não é legal também, né? Mas aí você fala, né? É isso que você falou, né? Assim, putz, educação, por exemplo, é um negócio que o país precisa muito, né? Precisa muito. Desde o básico até o universitário. Eu tive uma conversa uma vez com um executivo bem alto da empresa, que tinha tido experiência em algumas indústrias, que eu também não vou citar, mas indústrias que, né, fabricam produtos aí que a gente torce o nariz, né? E ele tinha sido financeiro, né, dessas indústrias, e aí tinha ido para a área de educação, e ele falava isso. Ele falou assim, cara, e assim, eu fico pensando que lá, para eu ganhar meu bônus, talvez eu tivesse que estar fazendo não bem para algumas pessoas, né? O efeito natural, né? E falou, aqui não, cara. Aqui, assim, quanto melhor eu fizer para as pessoas, melhor vai ser para mim também. Inclusive do ponto de vista financeiro, pessoal. Sim. Não só dessa questão de completude, enfim, de satisfação. Sim. Então é forte. É forte. Você trabalhando em diferentes segmentos ali, né? Você fez vários projetos em cada um, projetos diferentes. Quais desses segmentos, assim, que você lembra de projetos que você fala assim, caramba, que lembra com mais carinho mesmo, é esse o termo? Eu não sei se eu destacaria um segmento específico, né? Eu acho que assim, a vantagem de um profissional de tecnologia talvez seja essa capacidade de se adaptar a qualquer segmento, entendeu? Porque a não ser que você seja ultra especialista num determinado assunto, que não é o meu caso, né? Então, assim, eu acho que isso é um plus, né? Uma vantagem que a gente tem, os profissionais de tecnologia têm. Agora, eu destacaria talvez momentos, né? Que você participa de momentos que você faz alguma coisa que você fala, poxa, isso fez diferença mesmo, né? Nas pessoas, no negócio, você sente ali a importância das entregas, né? Então, e o retorno das pessoas, assim, isso sim,
Isso sim. Mas eu não destacaria um segmento. Acho que os segmentos têm desafios diferentes e tem momentos diferentes também, né? Que você passa da época, nem a gente falou aqui. Sei lá, voltando lá para trás, eu fiz um projeto que era conexão micro-mainframe. Hoje é ridículo citar um negócio desse, né? A pessoa fala assim, mas na época era um negócio muito importante, porque era abrir a possibilidade de se conectar com um universo que era essencialmente fechado. Diferentes, né? E fechados. E era totalmente fechado. E de repente a gente conseguiu fazer essa conexão, os dados fluírem de um lado para o outro. Então, hoje, do ponto de vista técnico, isso é motivo de piada, banal, né? Banal. Mas na época não, né? Então, até porque isso tinha quase hard code, tinha que fazer isso, né? Tem coisas que quando a gente lembra, assim, as pessoas têm dificuldade de entender, né? Por exemplo, que você tinha que fazer jumpear a placa modem para poder acessar, antes da internet, acessar as BBS. Lembra das BBS? Sim, sim. A 300 baldes assim, de velocidade. Fazendo barulho. A linha era praticamente ela andava, né? Assim, era um negócio fantástico. E a gente vibrava com aquilo, porque até então a gente era isolado. De repente apareceu a possibilidade de eu me conectar com alguém. Fantástico. Você teve essas várias experiências em segmentos diferentes. Eu tive alguns, mas por curtos períodos de tempo. Tanto que, quando eu falo indústria farma, se eu somar tudo, vai dar mais de 30 anos. Uau! Né? E, de novo, até para passar para o pessoal, tem vantagens de um modelo e vantagens do outro, desvantagens de um e desvantagens do outro. O que você vê como vantagem nessa pluralização, né, de segmentos diferentes e de, eventualmente, uma especialização? Eu acho que você tem que saber usar a seu favor o que você tem de potencial. Então, se você realmente tem esse grau de conhecimento, de profundidade, você tem que explorar isso. Entendeu? Então, 30 anos no setor de saúde, como você passou, de farma, você tem que saber explorar isso, porque naturalmente você se diferencia de outras pessoas que não têm uma fração desse conhecimento. Entendeu? No meu caso, eu tento explorar esse conhecimento múltiplo, porque eu posso trazer experiências de um setor para o outro. Entendeu? Sim. E que eu acho que isso e até fazer talvez um pouco mais de inovação, né? Exatamente por causa disso. Inovação, né? Você fazer provocações, né? Porque às vezes você acaba se acostumando a olhar sempre naquela sua vertical e o dia a dia acaba te consumindo e te levando a não olhar para o lado. Tal. Então, ter essas outras vivências te obriga e permite, talvez, te dar uma oportunidade a trazer coisas, experiências, casos que aconteceram na vertical ali do lado e você pode trazer. Quando eu trabalhei do lado consultoria, isso foi um exercício que eu tive que praticar, e um aprendizado, porque era assim, você tinha uma reunião às 9 da manhã com uma pessoa de um banco, aí você ia almoçar com um cara do farma, e à tarde você tinha que discutir com uma pessoa de varejo. E uma das coisas... Você como cliente vai concordar comigo. Uma das coisas desagradáveis que tem é quando o seu fornecedor, né, não se prepara para conversar com você. Sem dúvida não nenhuma. Estuda. Não estuda a tua empresa, não estuda a tua necessidade. Então, assim, eu não podia chegar de manhã no café que eu ia ter com o cara de banco e dar um exemplo para ele de farma. O cara fala, pô, CP, você não fez nem a sua lição de casa, cara. Entendeu? Não, então eu tinha que estudar, eu tinha que... Os exemplos tinham que passar por ali, coisas que tocam a vida dele. Sim. E aí eu tinha que desligar isso. Quando eu ia para o almoço com o cara de farma, esquece banco, cara. Esquece banco, porque senão não vai ser legal a conversa, entendeu? A não ser que o cliente te peça, né? Fala da tua experiência lá, do outro exemplo e tal. Mas, via de regra, você começa falando o quê? Da realidade dele, que é o que interessa para ele. A linguagem dele. A linguagem dele, exatamente. Qual é o momento que ele está vivendo o setor dele. Isso é outra coisa que... Cada setor tem um momento de... Está numa fase de maturidade. Você não pode comparar. Sim. Entendeu? E está numa fase também de realidade econômica e financeira. Entendeu? A pujança do setor financeiro não tem nada a ver com as dificuldades de outros setores que a gente conhece no Brasil. Dá um recado direto para a câmera. O que o vendedor, então, tem que fazer para conseguir abrir uma porta de verdade? Eu não sou vendedor, né? Então, quem sou eu para ensinar um vendedor? Mas estando do outro lado. Mas a minha experiência diz o seguinte: você precisa estudar o seu cliente. Você precisa entender
a dinâmica do setor dele, a dinâmica da empresa dele, para você pôr o chapeuzinho dele, olhar com o olho dele as coisas. Sabe, lembra, teve uma época que virou moda, falava tenha foco do cliente, foco no cliente, e aí surgiu uma pessoa, não me lembro quem, que falou assim, não, tem que ser o foco do cliente. Foco do cliente. Então não é você olhar para o cliente, é você olhar para onde o cliente está olhando. Então você entender isso. Eu gosto de lidar com gente assim, né? Então os parceiros com quem eu acabei me dando melhor na minha história profissional foram esses que tocaram esse lado. Então Exato. A pessoa estuda, a pessoa entende, ela traz coisas, traz soluções, possíveis soluções para mim, baseadas no meu contexto, na minha realidade. Entendeu? É isso. E trazendo isso, por exemplo, para os dias de hoje, né? Não são todos os varejos, mas vamos usar o exemplo de varejo. Com uma taxa Selic quase batendo 15%, a gente sabe que isso influencia o setor de varejo, por exemplo, de linha branca, né? Ou seja, lá de comprar o fogão, a sua geladeira e tal. A gente sabe que... E aí o varejo em geral, né? Móveis, tudo aquilo que é um pouco mais caro, assim, já tem um impacto gigantesco. Então é isso, né, CP? Aí olhar lá e falar, pô, o momento do varejo é diferente. Não adianta eu querer chegar como um projeto de 5 milhões, porque não vai emplacar, né? Não vai emplacar porque não é o momento do setor. Não é nem só da empresa, às vezes não é do setor. Às vezes, alguma empresa pode estar se destacando ali, vamos supor que tem uma empresa de varejo ali se destacando, você pode até chegar. Né? Mas aí você vai lá, busca ver que você tem informação, e hoje é fácil, né? Muito. Hoje é muito fácil. Muito. Né? Você vai na internet, busca informação, vê qual foi o último relatório dessa empresa, né? Se ela estiver na bolsa, porque aí você vai poder observar, essa empresa está investindo em tecnologia, o que eles estão falando para os seus acionistas, né? É isso, né? É isso. Eu acho que assim, antigamente, você tocou num ponto interessante. Eu até entendia com um pouco mais de facilidade, porque existia uma dificuldade no acesso à informação. Mas hoje em dia, não. Está disponível, então é só você ter a disciplina de fazer essa busca, de você fazer a sua lição de casa prévia e trabalhar isso. A CP, você atuou em conselho consultivo, né? Atua. Conta um pouquinho dessa experiência do que é estar em um conselho. Bem interessante também. Isso tem mais ou menos uns 3 anos que eu comecei a pensar nessa possibilidade, pensando em possíveis trilhas de futuro para mim. E me encantei com esse assunto, conversei com muita gente, pessoas mais experientes, que já estavam trilhando esse caminho para ter certeza do que era, e resolvi apostar. Então, há uns 2 anos e pouco, eu fui fazer curso lá, fiz o IBGC, que é uma das boas referências do Brasil para isso, e comecei a me postular a participar nessa linha de conselho consultivo. Né? O que eu percebo, o que eu observo, o mercado ainda é um mercado relativamente pequeno, né? A gente está falando assim, não do conselho de administração das SAs, né? Aquela coisa toda mais convencional, estamos falando do conselho consultivo. Então, as pequenas e médias empresas do Brasil, nos últimos, talvez, 10 ou 15 anos, elas começaram um movimento de perceberem valor na criação dos seus conselhos, de entenderem que não se tratava de um luxo, né? Acho que muita gente ainda tem uma imagem errada. Todo dia eu ainda botei isso no LinkedIn. Você acha que é uma reunião de velhinhos de gravata borboleta, tomando chá uma vez por mês, né? E ganhando fortunas. Está longe de ser essa. Se alguém ainda pensa nisso, está errado. Então, assim, eu acredito que esse mercado ainda está num momento mais incipiente, ele vai crescer, porque muitos empresários estão observando o valor disso, de ter um conselho para ajudar nas suas estratégias de negócio, nas provocações. Então tem sido uma experiência bem bacana. Legal. E eu vou fazer uma provocação em cima disso que você está falando, CP, que é o seguinte, não só para efeito do conselheiro consultivo, mas também para o C-Level as a Service, né? E aí pode ser o CIO, o CTO, o CFO. O Brasil e até outros países também, mas obviamente vamos falar daqui, ainda usa muito pouco deste conceito, né? Eu tenho profissionais experientes, né? Eu já falo de 45 mais, porque o mercado brasileiro já olha o profissional 45 mais, não é 50 já mais, não é 45, né? Já como mais velho. Só que tem uma carga de experiência, né? Que eu não consigo entender como é que as empresas, vendo, por exemplo,
Vou falar, obviamente, da nossa área, que é mais sensível. Eu não posso falar pelo setor de finanças, né? Por um CFO, por um CMO, né? Mas o que acontece? A importância que a tecnologia tem para uma pequena empresa, para uma média empresa e para uma grande empresa, na minha opinião, ela é muito parecida. Só que a média empresa ou a pequena empresa não consegue ter um profissional que foi um profissional que, olha, trabalhou X anos numa gigante indústria automobilística, né? Então, contratar esse profissional ou não ter um profissional de tecnologia no seu conselho hoje, para mim é uma grande falha. Pode ser um conselho de algumas horas por mês, não precisa nem ser um dia inteiro. Exato. E a mesma coisa como sendo um apoiador das suas estratégias de tecnologia. Ter o C-Level as a Service por algumas horas no mês, por um dia que seja, eu acho que tem um caminho gigantesco para ser aberto aí. Tem. Porque essa experiência vai fazer com que projetos que hoje o pessoal gasta dinheiro, que depois não vê concluído, não vê um projeto concluído, ou vê um projeto dando em água, como a gente fala, né? Que passa prazo, que gasta mais valores, né? Serem resolvidos, né? Assim, tem dois comentários, né, sobre esse teu ponto aí. Primeiro, assim, eu acredito muito, a gente até conversou sobre isso, nesse modelo do C-Level as a Service. Eu acho que tem muitas empresas que deveriam se beneficiar disso para trazer para a sua operação, porque aí é operação, aí é execução, trazer bagagem, trazer experiência de muita gente que tem essa disponibilidade para trabalhar por short time, short time, exatamente, né? E é o suficiente. Acaba se tornando um coach para as equipes internas. Exato, para os gestores que eventualmente não estão mais maduros, na capacitação. Né? Então, eu acredito muito nesse modelo, acho que muitas empresas deveriam pensar com carinho nessa possibilidade. O mercado tem profissionais para fazer isso e eu gosto desse caminho. Nosso grupo está cheio de profissionais aí excelentes, né? Excelente. Excelentes. Só que aí nós estamos falando de execução, operação. Isso. Então, alguém que vai mexer na execução. Diferente do conselho consultivo. Exato. Né? O conselho consultivo, assim, onde eu acho que é bacana, até vou citar uma passagem de uma conversa que eu tive há pouco tempo com um empresário, né, que está pensando em montar o seu conselho, e o ponto que ele tocou, que ele mesmo percebeu, ele falou assim, cara, hoje as pessoas aqui do meu time vêm falar comigo e eu tenho sensação que elas só falam aquilo que eu quero ouvir. Eu falei, mas é lógico. Sim. O famoso quem tem boleto tem medo, né? Tem medo. Eu falei, então você entendeu. Eu falei, entendeu o propósito. Um dos propósitos, assim. Você vai trazer pessoas aqui para te ajudar que não precisam dessa parte para viver. E tem bagagem e experiência suficiente para te trazer esses complementos, essas informações, para te contrapor. Te desafiar, né? Te desafiar, para te provocar na melhor das intenções. Na melhor das intenções, que é a perpetuação do teu negócio, porque esse é o que está por trás do conselho consultivo, é o longo prazo, entendeu? Então, eu falei assim, considera isso, uma grande ajuda para você. Especialmente nesse caso, então, era maior que ele era o único sócio. Então ele não tinha nem a possibilidade de trocar figurinhas com outros sócios, porque às vezes o pessoal fala, não, tem mais sócios é ruim, porque tem briga, né? Sim. Mas por outro lado você tem com quem conversar, tem né? riqueza de discussão. Claro, tem vários exemplos positivos de múltiplos sócios, justamente porque tem características diferentes, personalidades diferentes, experiências. Cada um cuida de uma parte do negócio, exatamente, da sua especialidade. Isso faz a empresa crescer. Mas essa provocação de alguém que tem essa bagagem e de experiências variadas e tudo, eu acho fantástico. E considerando que isso é um negócio vivo e que você vai trazer profissionais de acordo com o seu momento na organização. Né? Então, a gente leva muito isso para eles. Assim, qual que é o seu momento? Que tipo de profissional seria o mais indicado para compor o teu conselho agora? Não vai ficar aqui 50 anos. Agora, nesse próximo ciclo, qual é o plus? O que está faltando para a pecinha de encaixar aqui no teu quebra-cabeça? Vamos trazer um cara com essa experiência, entendeu? Sim. Não, eu acho que faz todo sentido tudo que você falou, né? E não sei se você me permite acrescentar mais uma coisa.
Porque eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Puxa. O programa é do Citalks, a gente aí. traz a bola é minha, todos os C-Levels, né? É mais ou menos isso, né? Eu vou para casa, né, com ela, né? Mas mais do que isso, assim, talvez não todos, e aí cabe a você, executivo, CEO, pensar bem, né? Mas o profissional de tecnologia, boa parte deles, e de novo, há exceções, é um profissional que normalmente conhece todas as áreas da empresa. Obrigatoriamente. Né? Eu falo que tem 2 áreas, pelo menos, que deveriam conhecer todas as áreas da empresa. É TI e RH. Uhum. Você tem que se relacionar com todo mundo. Exato. Todo mundo, em algum momento, está te pedindo alguma coisa. Por natureza da área, né? A natureza. Cross, né? Ponto. O que já não acontece necessariamente com as outras áreas. Né? Em muitos casos não. Então, assim, eu acho que você, executivo, tem que olhar com muito cuidado e avaliar bem se não vale a pena ter um executivo que foi de TI, que trabalhou X anos ali de carreira, né? Pesquise, pergunte, interrogue-o para ver o conhecimento que ele tem de negócios, de business. Assim, fica meio chavão, mas assim, hoje é difícil você entender que alguma empresa de qualquer setor não tenha tecnologia dentro do seu núcleo. Assim, claro, a tecnologia é o negócio, entendeu? Sim. Sei lá, vamos pegar um exemplo clássico, o Uber. O Uber é um aplicativo, acabou, né? Ponto. Mas é uma empresa de tecnologia. É uma empresa de tecnologia, ponto. Que por acaso usa o transporte como meio. Mas mesmo que a gente não precise ir a esse extremo, né, é difícil você imaginar uma empresa hoje onde tecnologia não tenha papel importante. Então, assim, não ter um profissional, não ter uma estrutura capacitada, né, prescindir de um profissional mais experiente que possa ajudar esse time interno, nessa linha que você falou do C-Level as a Service, ou não ter uma cadeira de alguém de tecnologia no seu conselho, me parece uma perda de oportunidade. Exato. Quando você hoje falando agora para o CEO, né? Uhum. Como colocar ali, já que na sua experiência de conselho, como colocar na cabeça hoje dos CEOs, ou até mesmo dos pares ali dentro de uma empresa, que acontece também bastante, do valor, da importância da tecnologia, porque a gente fala dos CEOs porque, né, a ordem vem de cima para baixo, digamos assim, né? Mas também às vezes tem os pares lá dentro que não entende, acha que tecnologia é o computador funcionando, né? Infelizmente a gente ainda tem muito isso. Né? Eu acho que sim, eu observo menos esse tipo de comportamento. Eu acho que a gente já teve um avanço muito grande. Agora é natural que existam áreas que são mais maduras e áreas menos maduras, setores mais maduros e setores menos maduros. Então, acho que é importante você, no papel, seja de um consultor ou mesmo de um fornecedor de serviços, né? A gente estava falando agora há pouco aí de papel de vendas e tudo, ou de um conselheiro, eu acho que você tem que fazer, na sua lição de casa, você tem que entender isso. A tua abordagem para um setor que já é muito maduro no uso de tecnologia é diferente da abordagem de um setor que está iniciando. Então, por exemplo, eu nunca tive essa experiência, mas a gente tem colegas e a gente sabe que o setor de agro tem crescido de uma maneira, né? No Brasil é um dos setores mais pujantes, né? Mais importantes para a economia do país, e a tecnologia tem crescido demais lá. Né? Mas, muito possivelmente, ainda devem existir muitas empresas lá que têm um nível de maturidade ainda menor. Então, a sua forma de abordar tem que ser outra. Você não pode chegar da mesma maneira que você chegaria no banqueiro da Faria Lima, que já sabe o que precisa ser feito em termos de tecnologia, já tem clareza da tecnologia. Então, eu acho que a inteligência está aí, você entender isso e você fazer a sua colocação de acordo com isso. Isso vale para o setor, isso vale para a empresa, e dentro da empresa vale para o departamento. Entendeu? Vale para o departamento. Assim, se você conversar com colegas nossos, eles vão comprovar isso. Dependendo do projeto que a gente faz, dependendo da área que você está fazendo o projeto, você tem um tipo de abordagem diferente. Entendeu? Porque tem áreas que já estão muito mais avançadas, áreas que já são usuárias de tecnologia já há muito tempo, então já se formaram gerações de profissionais. Vamos dar nome fácil aqui. De novo, não dá para escapar. Área financeira. Os mais jovens profissionais que trabalham na área financeira já chegam trabalhando com tecnologia. Para mexer com dados, por exemplo. Você pega os mais jovens,
de baixo, pouco experiência, eles já parece que já estão aprendendo, já está nascendo com aquilo. Em compensação, você vai para outras áreas da empresa que não tiveram essa mesma oportunidade, estão num nível de maturidade mais baixo. Então você tem que pegar na mão, você tem que ter um outro tipo de abordagem. Se você quiser exigir que elas já ajam da mesma maneira que o departamento, não vai conseguir, não vai ter o mesmo sucesso. Então eu gosto desse tipo de visão. E quais as suas expectativas aí para as tecnologias futuras, digamos assim? Medo. Não, assim, eu sou um cara muito otimista com tecnologia, né? E a gente sempre brinca, né? Por ser um cara de software, né? A próxima versão sempre vai ser a melhor, né? Sim. Sempre vai ser a melhor. A próxima versão sempre vai ser melhor. Então, eu acredito muito que a tecnologia tem que evoluir, vai evoluir. Isso é uma onda. A melhor analogia que eu conheço é a da onda. A onda vem, você não segura a onda. Então, assim, ou você aprende a surfar, ou você vai ser engolido pela onda. Entendeu? Porque a onda vai vir. Comentário Ponto. de quem nasceu em Santos. Quase. Não, comentário cientista. Mesmo com ondas pequenas. Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma da evolução crescente e exponencial, em muitos casos, do uso de tecnologia. Temos as preocupações, eu sou da linha que a gente precisa ter consciência desse potencial, precisa estudar bem e fazer a contraparte. Entendeu? Então, assim, a gente lê bastante sobre isso, tem muitas figuras ilustres no mundo todo defendendo a importância de a gente trabalhar as questões éticas, né, do uso da tecnologia. Sempre foi assim, né? O exemplo mais boçal, por exemplo, assim, uma faca é uma faca. Ela ajuda você a passar manteiga no seu pão, mas ela também pode ser usada para o mal. Mas nem por isso você não tem faca na sua casa, você tem várias na sua casa. Você aprendeu a usar. Eu sei que pode parecer um exemplozinho simples, mas extrapolando é mais ou menos isso. Nós vamos usar a tecnologia. Ponto. É isso. Agora, o desafio é usar em benefício da sociedade, em benefício do crescimento da humanidade, entendeu? E sempre foi assim, né? E sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, assim, eu sou otimista. Eu vejo... Eu estava falando outro dia com uma pessoa sobre essas tecnologias embarcadas nos veículos. É um negócio fantástico, né? Os carros... Assim, o carro e acessível. Não estou falando de alguma coisa assim. Não estou falando de um carro só para o Elon Musk dirigir. Não, estou falando de um carro que a gente tem. Ela tem tecnologia que ela freia para não encostar no carro da frente, sozinha, mesmo se você estiver distraído. Sim. Agora, você imagina quando todos os carros tiverem isso. Os carros vão se falar, não vai depender da gente perceber. Então, muita coisa não vai acontecer mais, porque o carro vai evitar que aconteça. Sozinho. Agora, é lógico, precisa ter controle, precisa saber, ter conhecimento aquilo, precisa ter muita capacitação, muita conversa, para entender todos esses potenciais, porque sempre vai ter um ser humano ali por trás, fazendo as coisas acontecerem, criando isso daí. Entendeu? Eu gosto dessa tecnologia aí do carro. E quem não? Eu gosto bastante. Eu te aponto alguém que não. Só porque eu gosto de dirigir um pouco mais rápido. Fica incomodado ali. Não, como assim? Não quer me deixar... Tá me freando tão longe ainda. Parece que eu não sou americano. Eu acho sensacional. Inclusive, quando a gente esteve nos Estados Unidos, a gente teve a oportunidade de você teve, no caso, né? De dirigir um Tesla. E é sensacional. Você vê que ele não vai, não sai da faixa, não encosta no da frente. Eu falei, o carro dos sonhos. Pois é. E para você, Antônio Carlos, quais são aí, o que você projeta aí para o futuro, o que você pretende fazer, está fazendo? Bom, eu tô no momento de transição, né, que eu comentei, eu saí da Anima agora em fevereiro, então eu estou buscando uma recolocação no mercado de executivo de TI, que é a minha maior experiência. Eu continuo atuando como conselheiro e tenho tido conversas aí para ampliar essa questão de participação em conselho. E tenho conversado com com algumas pessoas que estão me provocando a fazer coisas diferentes. Então, talvez até voltar para o outro lado da mesa. Como eu já tive essa experiência no passado, então algumas conversas estão acontecendo e eu não descarto essa possibilidade, porque foi alguma coisa que eu gostei bastante. Já indiquei para colegas, então pode ser que eu volte também. De novo, vem essa capacidade de ser multifacetado, na verdade, né, que a gente tem justamente por conhecer um monte de coisas. Eu acho que a grande maioria dos nossos colegas tem essa capacidade, né, Marcos?
Eu acho que a gente foi forjado a ter isso daí. A gente foi precisou né? desenvolver isso. Né? Então, é por aí. Muito bom. E uma característica dos profissionais de tecnologia é que vocês são inquietos, né? Então, falar assim, eu vou aposentar, eu não consigo imaginar ver um profissional de TI aposentando nunca, né? Tá sempre fazendo alguma coisa. Eu tenho dois pontos sobre isso. Né? Primeiro, esse ponto que você trouxe. Assim, eu acho até do ponto de vista de saúde mental, pensar que uma pessoa de 60 anos vai ficar sem fazer nada, não dá, né? A expectativa de vida se elevando cada vez mais, graças a Deus a gente está tendo acesso à medicina cada vez melhor, né? A recursos cada vez melhores, então assim, eu acho inaceitável isso, até por uma questão de saúde mental mesmo, a pessoa tem que estar ocupada fazendo alguma coisa. Eu aceito cargas menores, aceito menor estresse, tudo isso eu acho que para a gente que já está na luta faz tempo, não é difícil de entender. Mas tem que ter alguma coisa. E eu gosto de um outro ponto, que isso aí é um sonho pessoal meu, aí, que é assim, quanta coisa tem na cabeça do Marco, nesses 30 e poucos anos também, que eu imagino que você deve ter de experiência profissional, sim, e que de repente se ele resolve ficar balançando na rede, lá na fazenda dele, está desperdiçando a possibilidade de ensinar outras gerações. Isso daí sempre me incomodou. Eu diria assim, sempre não é verdade. Eu comecei a ter um pouco mais de clareza quando eu comecei a ter contato com alguns profissionais, inclusive chefes meus, que pararam de trabalhar. E isso me deu um estalo na época. Eu falei, cara, esse cara é muito bom. Teve uma experiência fantástica, teve uma vida sensacional, cheia de casos. E vai morrer com ele isso. Não dá para dar um download desse negócio aí. Então, assim, a gente tem que tentar estimular isso de alguma forma. Isso precisa passar para as gerações mais jovens. E isso que você está falando é de extrema importância, porque se a gente volta, né? Você falou que a gente começou ali nos anos 80, né? Foi isso ali, no meio dos anos 80 que eu comecei a trabalhar, né? E a gente olha para lá, mas nós éramos um país de jovens. Ou seja, então a gente tinha aquela estrutura de pirâmide, né? Em que você tinha muitos jovens para sustentar aqui. Isso já não é mais realidade. Né? Aqui em cima vem crescendo de forma muito forte e aqui embaixo aqui embaixo reduzindo muito. Né? Então a gente tem um problema de previdência para ser resolvido para frente, que já deveria ter... já estão tentando mão de obra para o mercado. Nosso mercado é um mercado carente. Super. É o que eu falo, gente. Se quer trabalhar, a área de tecnologia vai te encaixar em algum lugar. Então é só estudar um pouco. Estuda um pouco, já aprendendo um pouco, vai conseguir te contratar. Exatamente. Né? Mas hoje a gente olha, né? A gente olha no prédio que a gente mora, não tem criança quase. Então você fica imaginando quem é que vai ser o trabalhador do futuro. Mesmo que eu automatize um monte de coisa, vai precisar. A inteligência artificial, por mais que esteja, né, subindo muito, a inteligência do ser humano ainda é muito maior, eu acho. Né? Muito mais perceptível, muito mais perspicaz, né? De modo a olhar coisas de ângulos diferentes. Né? Então eu acho que a gente está vivendo um momento... que pode chegar um momento da Europa. Muita gente fala da Europa, eu acho que a Europa está passando uma dificuldade gigantesca, não só econômica, não. Esses sinais já porque esses sinais lá, né, muitas cidades lá hoje não tem como sobreviverem porque as pessoas ficaram muito velhas, não tem jovens e as cidades estão virando ruínas. E a gente não vai por outro caminho. É a mesma coisa. Se a gente está diminuindo a natalidade e crescendo a base aqui, porque realmente a gente tem uma melhor expectativa de vida, e assim seja, como né, a gente falou aqui, né? A gente vai ter um problema muito sério daqui para frente. Muito sério. Né? É verdade. Vamos aproveitar essas cabeças que estão aí, né? Vamos. Eu torço para a gente conseguir não desperdiçar esse potencial todo, né? Perfeito, é isso aí. Bom, indo agora mais para a reta final, né? Fala um pouquinho, Antônio Carlos, o que você faz aí quando você não está pensando em trabalho, tá? Foge do trabalho. O que você faz aí no final de semana para dar aquela distraída? Eu sempre gostei muito de esportes, né? Então eu corro, faço essas corridas de rua, eu jogo tênis, em casa todo mundo joga, minha esposa, meus 2 filhos jogam também, então em casa já dá um
dar uma partida, né? Somos 4 já. Sim, a jogar de dupla, inclusive. Mas a gente gosta também. Então eu sempre gostei, seja praticando ou seja assistindo também, é um hobby meu, né? Acho que esses tradicional, né? Assim, televisão, né? Cinema, essas coisas assim. Eu sou um leitor voraz, eu gosto bastante também, então é um tempo que eu dedico para isso. Eu acho que é isso. Família, né? Acho que é uma sustentação importante. Quer indicar algum livro? Indicar algum livro? Eu li recentemente um livro que eu até coloquei no LinkedIn, A Era das Revoluções. Eu achei bem interessante, assim, para quem gosta de história. Eu gosto de ler sobre história, né? Eu acho que muita coisa que acontece hoje você entende quando você lê as coisas que aconteceram no passado, né? Você consegue entender melhor os mecanismos e consegue até fazer umas abstrações para o futuro. E eu gostei desse. Foi o mais recente. É o que me veio na cabeça porque foi agora. Teria aí algum recado para passar para os nossos ouvintes? Recado? Eu vou pegar carona nesse recado que o Marco acabou de dar. Assim, eu tenho essa bandeira também, Marco, de tentar trazer gente para a nossa área. Quando eu vejo um jovem e pergunto para ele o que ele vai estudar, e eu sinto que ele não tem aquela coisa para alguma área específica, porque às vezes o jovem já está ali, com 10 anos ele já queria ser médico. Pô, legal, vai ser médico, cara. Vai atrás do seu sonho. Mas muitas vezes o cara está na época de estudar, de fazer uma escolha, e ele está na dúvida. E eu tento empurrar ele para a nossa área de tecnologia, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Eu acho que a tecnologia ainda pode ser uma forma de tirar uma faixa da população do Brasil de uma situação ruim ou não tão boa para uma faixa muito melhor. Existe essa carência, não tem, a gente olhando no horizonte, a gente não consegue enxergar isso com vai terminar em 2, 3 anos, não vai, né? Você concorda comigo? Não. Então, assim, se eu quiser deixar uma mensagem, eu deixaria para os mais jovens. Embarca nessa. Se você se sentir feliz fazendo tecnologia, eu não tenho dúvida que você vai ter muita oportunidade para se dar bem. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Obrigado a você, obrigado, Maria. Não, mas calma aí. Antônio Carlos, você sabe como os seus times o veem? Como os meus times? Puxa vida. Olha que eu tenho uma resposta aqui para você, tá? Vamos lá. Antônio Carlos Pereira, é amplamente reconhecido por sua liderança estratégica e profunda expertise em tecnologia da informação. Profissional visionário, destaca-se por sua habilidade em transformar negócios por meio da inovação e integração de sistemas. Sua experiência e abordagem consultiva são altamente valorizadas, sendo recomendado por sua capacidade de resolver desafios complexos com eficiência. Além disso, seu comprometimento com o desenvolvimento do ecossistema tecnológico e educacional inspira aqueles que trabalham ao seu lado. Pô, eu vou ter que gastar um dinheirão para pagar a pessoa que escreveu isso daí, mas não, hein? Caramba! Depois Maria te conta o segredo. Vai passar o Pix aí. Como é que chega nisso, né? Como é que chega nisso? Assim, eu tenho uma relação muito boa com as equipes com quem já trabalhei. Em alguns casos, já trabalhei com as mesmas pessoas em várias empresas, né? Isso não é tão incomum. Eu acho que passa muito por, primeiro, respeitar as diferenças, entendeu? Entender e respeitar as diferenças. Eu sempre tive uma visão muito clara sobre isso, que a hierarquia não poderia sobrepor isso, em hipótese alguma. A hierarquia é uma maneira apenas de organizar o processo dentro de uma empresa, mas ela não pode ter uma característica maior do que isso, entendeu? A pessoa não é mais do que outra só porque ela tem um cargo maior do que outra. Então, acho que passa muito pelo respeito. Depois, um segundo viés, eu até faço um desenhinho quando eu começo a trabalhar com uma pessoa, faço um triângulo. Depois, uma outra aresta desse triângulo, eu chamo de confiança. Então, assim, eu trabalho com o sensor de confiança, de desconfiança desligado, para não consumir minha CPU, sabe? Para falar de tecnologia. Até a hora que alguma coisa acontece, mas eu prefiro. Então eu parto do princípio que as pessoas merecem confiança. Para não gastar tempo, será que ele está falando isso porque ele quer me sacanear? Será que tem uma segunda agenda? Eu acho que isso é um desperdício de produtividade. Entendeu? Eu já vi muita gente que tem essa característica, isso não me agradou, então eu tento continuamente não fazer.
E na base desse meu triângulo, eu sempre boto uma palavra que é o profissionalismo. A nossa relação, se ela se der bem também do ponto de vista pessoal, fora do ambiente de trabalho, vai ser ótimo, melhor ainda. Mas eu não posso te exigir. Né? Profissionalmente, a gente tem que se dar bem, a gente tem que se relacionar bem e fazer o que é o combinado, mas fora disso, não. Né? Então, isso é muito comum, porque às vezes a pessoa... Eu marco lá um happy hour e você não vai no happy hour e no dia seguinte eu falo, pô, nem apareceu lá, hein, Marcão? Pô, tal. Ué, mas o happy hour vai contar pontos na minha avaliação do final do ano? Porque eu fui ou porque eu não fui? Então, assim, eu sempre tento fazer esse triângulo vigorar, né, prevalecer no meu relacionamento com as equipes. E depois de já muitos anos para cá, assim, porque assim, a gente subiu na carreira, você lida com pessoas que são tão sêniores quanto você. Eu não estou falando isso para puxar o saco de ninguém, mas a verdade é que, assim, em outros contextos, a gente podia ter a situação inversa. E não estaria nada errado. É diferente quando você é gestor no início da carreira, que você lida com o rapazinho que saiu da faculdade e tal, e você já é um cara mais maduro. Tal. Dificilmente ele seria seu chefe. Vai? Mas na posição que a gente está, né, as pessoas que eu liderava são pessoas muito sêniores, com muita bagagem de experiência de mercado. A gente pode trabalhar em outra empresa em posição ao contrário. Porque, de novo, porque a hierarquia não é determinada porque eu sou melhor não, é determinada por conveniências, por contextos, porque um é conhecido por de não sei quem, por momentos, né? Enfim, por várias coisas. É isso. Então, eu também acho que eu acabo me dando bem com as pessoas porque eu ponho isso sempre na perspectiva correta, entendeu? Assim, a gente está assim, a gente não é assim, entendeu? Não, perfeito. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. Obrigado por estar aqui com a gente. Muito bom. Parabéns por essa iniciativa. Acho que é um espaço legal, uma chance de mostrar nossos colegas aí para o mercado. Nós somos de verdade, né? Nós não somos os robôs. Boa. Isso aí. Vamos lá, agradecer aos nossos apoiadores, agradecer ao Grupo Take, né, quando a gente fala de projetos personalizados, Digital Delivery, Talent Acquisition, Digital Workplace, e nós somos parceiros oficiais da Oracle. Tudo hoje. Opa, Dá sim. uma folga para mim. Não, folga para você? Então tá. Agradecer ao nosso parceiro Soft Expert, né, quando você fala aí de plataforma e-suite, né, com vários componentes, entre eles BPM, GED, Workflow, ESG, GRC e muito mais. Então é lá com a Soft Expert que é com o Hermínio. Isso. É isso aí. Eu estou fazendo um teste, pessoal. Agradecer a Elo, né, nosso parceiro aí quando a gente fala de serviços nas plataformas de SAP e Thomson Reuters. Falar com o... Valberto, deu branco, desculpa, Valberto. Agradecer a Vipor, né, quando a gente fala ali de Business Analytics, gestão de dados, é uma empresa ali especialista em estatística de mercado, principalmente ali voltado para o mercado farmacêutico. A gente fala com o Ricardo Abreu. E empresa aí de soluções, infraestrutura e segurança, fala com a Cisnet, que é o Zé. Isso aí. E Pulse Mais, né? Se você quer ser mentor de jovens, de vulnerabilidade social, né, você que é mais experiente no mercado, né, o pessoal está com uma estrutura bem bacana, dando treinamento para que a gente possa fazer esse trabalho da melhor forma possível. Né? Acesse aí o site da Pulse Mais e tenha mais informações. Valeu, Eduardo, um grande abraço. É isso aí. CT, muito obrigado mais uma vez. Agora sim, obrigado seguindo a ordem, que tem uma lembrancinha aqui. Olha só que bacana. Você viu que eu tomei uma bronca indireta, assim. Obrigado, seguindo a ordem. A caneca aqui, ó. Que legal. Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Imagina. Mesmo. Obrigado a você por estar aqui com a gente, né? Investindo algumas horas em trocar conhecimento ótimo. E trazer conhecimento para todo mundo, né? Sempre bom, sempre bom. Obrigado. Muito obrigada, obrigado ao pessoal. Não esqueçam aí de comentar, curtir, compartilhar. E a gente vai deixar o LinkedIn aqui do CT lá na descrição para vocês conectarem, bater um papo. Chama ele lá, porque ele falou que está disponível o tempo todo. Bora. Bora lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau.